Agora, Bruno, fazer mais uma pergunta. A gente prometeu duas aqui, Carol, do chat. O Wesley perguntou aqui o seguinte: se hoje você acha que vale mais a pena focar em dividendos ou valorização para aumentar o capital? Isso para quem está começando. Bom, eu acho que tem que ter os dois, no final das contas. Tem muita gente que segue uma estratégia de dividendos, que é uma estratégia que eu considero muito interessante. Ela é, entre aspas, mais chata, porque as empresas nunca dão uma porrada muito grande para cima, mas é uma estratégia que mantém a pessoa no jogo. Porque são empresas que, no geral, são mais consolidadas, menos propensas a sofrer uma disrupção. São empresas... Menos propensas não é imunes a isso, né? Mas são empresas que elas têm uma previsibilidade muito boa de resultado, estão presentes no nosso dia a dia, muitas vezes. E o cara vê o retorno aparecendo na carteira dele e nada é mais motivante do que você ver o resultado daquilo, né? Sentir o progresso acontecendo. Você materializa o resultado do investimento. Eu acho isso muito bom. Só que eu não excluiria empresas que não pagam dividendos da minha carteira. Se a gente for olhar, a Amazon nunca pagou dividendos. E por quê? Porque durante muito tempo, o CEO, o Jeff Bezos, ele falava, olha, eu prefiro não pagar dividendos para ter mais dinheiro para reinvestir na própria empresa. E eu fico pensando, quem é mais inteligente, eu ou Jeff Bezos? Talvez alguém que seja muito meu fã falaria, você, Bruno, claro. Eu discordo, né? E alguns bilhões de discordância em termos de patrimônio, né? Alguns difícil, muitos bilhões que mostram que o Jeff Bezos é muito mais inteligente na alocação de capital do que eu, né? Se eu sou tão inteligente, por que não sou tão rico quanto ele? Nessa área específica. Então, pensando nisso, eu prefiro mais que o dinheiro fique na empresa para o Bezos alocar do que ele me dê o dinheiro. Porque talvez a melhor alocação que eu fosse fazer seria comprar ações da própria empresa. Então, nessa parte da carteira, eu não quero dividendos. Deixa esse cara alocar o dinheiro. Numa parte de uma Sanepar, que é uma empresa estadual, aí eu quero dividendos. Porque eu acho que há um risco muito grande do governo do estado reinvestir mal esse capital. Então, prefiro que ele me pague realmente. Então, varia. Eu gosto de ter exposição às duas coisas. Eu acho que o iniciante... É mais interessante ele começar por uma estratégia de dividendos, mas não excluir esses cases de crescimento de empresas que são fantásticas e que podem vir a dominar o mundo. A Amazon pode dominar o mundo, pô. Os caras são muito bons, ultra focados em longo prazo, com várias barreiras competitivas. Eles são Tanto incríveis ele no que como o fazem. Elon Musk, agora eles estão estudando para... as nossas células, elas envelhecem, Extensão né? Vão da morrendo todo vida. dia. Então, eles querem o quê? Que a gente passe a viver mais e mais, né? Quem sabe aí um dia chegar na imortalidade. Enfim, tem pessoas falando que um dia o ser humano vai conseguir alcançar a imortalidade, porque cada ano que passa, a gente, pelo menos um ano a mais, a gente vai ganhando de estimativa de vida, né? E eu acredito que muito deve sair das pesquisas do Jeff Bezos e do Elon Musk também, né, Bruno? Eu acho bem interessante esse assunto. Ontem, por coincidência, eu vi Avatar 2. Vocês já viram? Nossa, Ainda eu não. adorei. 3 horas e pouco, mas é um negócio que fica lá entretém, Não, né? A pessoa. achei muito bom. E eu tinha visto críticas ao filme falando que não era tão bom. Eu achei ótimo. Eu adorei, viu? Não dormi no cinema, porque às vezes eu durmo, né? Numa cochilada, aquela poltrona, né? Confortável, Mas no né? Avatar 2 eu fiquei atento o filme todo. Mas pra não dar muito spoiler, né? Já adiantando, não vou dar um spoiler gigantesco do filme. Só vou falar do comecinho do filme. Você vai ver isso aí nos 10 primeiros minutos. O filme começa mostrando algo que o Elon Musk quer fazer. Você tinha no primeiro filme aquele vilão, que era um coronel, né? Que foi Sim. morto pelo Jake, que era o principal do filme. E aí no filme 2, eles pegam o cérebro desse cara, não o cérebro em si físico, não o hardware, a mente, melhor dizendo, o software, e colocam em um pendrive e criam um clone dele, né? Só que um clone naquele formato lá do Avatar, e colocam as memórias, a personalidade dele, toda até o ponto daquele backup. Então, o chip que o Elon Musk quer implantar no nosso cérebro, ele vai ser capaz de fazer isso algum dia, provavelmente. Eu não sei em quanto tempo, mas já começa a não parecer algo mais tanto de ficção científica, mas muito mais de realidade. Então, é capaz desse tipo de coisa acontecer? Eu acho que é plenamente capaz desse tipo de coisa acontecer no futuro. E aí, você levanta várias discussões filosóficas muito antigas. Uhum. Tinha um negócio na antiguidade que o pessoal chamava de paradoxo do navio de Teseu. Teseu era um herói ateniense, ele é famoso por ter matado o Minotauro em Creta. E o Teseu, ele teve um navio que ele usou para ir para Creta, que ele usou para voltar. Inclusive, o pai dele tinha combinado com ele o seguinte: se você voltar vivo, troque as velas, que eram velas negras em sinal de luto, por velas brancas, para falar, olha, eu tô vivo. E ele, na volta, né, muito animado com a sua vitória, esqueceu de fazer isso. O pai, quando viu as velas do luto, falou, meu filho morreu, ele se jogou no mar. E ficou batizado como Mar Egeu até hoje.
Mas esse navio dele ficou muito famoso. E ao longo do tempo, os atenienses foram trocando peças do navio. E aí um filósofo ele propôs o seguinte, né, questionamento. Tá, se eu tiro um mastro do navio antigo e boto um mastro novo, tiro o casco do antigo, boto um casco novo, mas todas as peças antigas eu faço um navio exatamente igual ao antigo. Qual navio é o verdadeiro navio de Teseu? Aquilo que eu fui trocando aos poucos ou esse com as peças velhas? E você pensa, nossa, que questionamento nada a ver. Aí chegamos nessa questão do Elon Musk. Se eu perco um braço e eu faço um braço biônico, todo mundo vai concordar que eu sou o mesmo Bruno. Se eu perco uma perna e coloco uma perna biônica, eu sou o mesmo Bruno. Se eu tenho problema de coração e coloco um coração novo no meu peito, eu continuo sendo o mesmo Bruno. Agora, se fazem um clone do Bruno, botam numa cama e tiram a minha mente, né? Toda a minha memória, toda a minha personalidade, colocam naquele clone e matam esse meu corpo, aquele lá é o mesmo Bruno, o pessoal vai começar a falar, não. Alguns vão dizer que não. E se não matam esse corpo, se tem dois Brunos convivendo de maneira paralela, né? Quem é o Bruno verdadeiro? Para aquele lá, ele é o Bruno verdadeiro também. Ele tem tudo que eu tenho, exatamente o mesmo DNA. Então começa a aparecer filme de ficção científica. E tem um autor, se eu não me engano é o Harari que fala isso. Ele diz que se alguém fizer uma previsão do futuro para você e não parecer ficção científica, saiba que ela tá errada. E se parecer, talvez também esteja errada, que ninguém sabe como vai ser o futuro, mas eu não duvido que esse tipo de coisa possa acontecer. Exatamente. Você tá apenas colocando um corpo novo pra você, talvez mais jovem, mas você vai levar todas as suas memórias, todas as suas características pra aquele corpo. Faz muito sentido, isso pode acontecer.